A celebração é algo oportuno em que nós festejamos, em que nós adoramos, louvamos, agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nossa vida. Os domingos geralmente são destinados a isso. Domingo é um dia de folga, é um dia em que você está disponível não só para adorar a Deus, mas estar também com os seus familiares. Por isso que hoje nós queremos tratar sobre o assunto vivendo em comemoração, mas sobretudo vivendo em celebração com a família. Será que você tem vivido essa celebração com a sua família? Celebre em família aquilo que Deus já te deu de melhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E todas as vezes que nós estamos celebrando a Deus, dando a Ele o melhor de nossa vida juntos, com pessoas apaixonadas por nós e por Deus, vivemos a melhor forma de viver com aquilo que Deus nos deu de melhor. Amigos, famílias, pessoas que estão em nossa volta, que faz com que não só cresçamos, mas que também esteja relacionando o nosso coração com o coração dessas pessoas, aliançados pelo coração de Deus. Por isso, quando falamos de celebração, falamos sobretudo de júbilo, de alegria. O salmista, ele sempre chamou e convidou todo Israel para louvar ao Senhor. Salmo 96, por exemplo, ele canta, ele chama a igreja, chama toda a casa de Israel para louvar a esse Deus com toda forma de louvores. Salmo 97, Salmo 98, Salmo 100, 150, são hinos que você pode louvar ao Senhor em forma de júbilo e de celebração. A grande verdade é que nós precisamos estar sempre nos colocando diante do Senhor e apresentando o nosso coração com alegria e dizendo que o Senhor é aquele que está cuidando de nós e por isso estamos celebrando o seu nome. Como você tem vivido os seus dias aqui na terra? Será que tem sido de júbilo, de alegria, de canto? Ou será que tem sido momentos de angústia, de medo, de dor? E eu quero dizer para você que se por acaso você estiver passando por crises, dores e medos de paralisar a sua vida sem poder dar a Deus aquilo que Ele merece, que é adoração, louvor, com toda alegria, jubilando, agradecendo e celebrando pela vida, você precisa se encontrar com o Senhor, aquele que criou os céus e a terra, porque Ele tem algo muito profundo a abrir para você, que é o seu único Filho, o Senhor, aquele que veio a este mundo, morreu, ressuscitou para nos dar vida, e essa vida é em abundância, ou seja, vivermos uma vida celebrando, porque o Senhor nos chamou para isso. O autor, ele trouxe como referência Hebreus capítulo 10 e versículo 25, quando ele diz que nós não devemos ficar de fora de comunidades, ficar de fora de um corpo que está unido, celebrando a esse Deus. Então, em todo tempo, devemos abrir a nossa boca, abrir o nosso coração, para que Deus seja louvado e adorado através do nosso canto, através da nossa alegria, que o seu coração esteja repleto de paz, repleto de alegria, e que você jubile ao Senhor, celebre ao Senhor, não só você, mas com sua família. Seja família de sangue, você pode estar também celebrando com famílias espirituais. Irmãos de fé, aqueles que vocês se encontram cada dia ou durante a semana em algum lugar, em um pequeno grupo multiplicador, em uma padaria, no próprio culto de celebração no domingo. Então Deus quer e espera que nós estejamos fazendo aquilo que agrada o seu coração. Celebre ao Senhor com júbilo, adore ao Senhor, porque isso satisfaz o desejo do próprio Deus. Aqui o autor traz algo bem relevante quanto a essa celebração. Ele começa essa lição falando sobre os domingos, que geralmente os cristãos e todos que entendem a Bíblia no sentido de celebração ao próprio Jesus, porque Ele trouxe vida e abundância para cada um de nós, foi o domingo, né? Que nós paramos, celebramos ao Senhor. É um dia que foi instaurado, foi colocado justamente porque sua ressurreição se deu neste dia. Por isso, nós paramos e colocamos aí esse dia para adorar e bendizer o seu nome. Sabemos que de fato foi nesse dia, morrendo na sexta,
e sendo ali aquele momento de celebração em que Jesus ressuscita ao domingo e ali, depois de 3 dias, ele vai reconstruir um novo templo, não templo feito por mãos de homens, mas sobretudo um templo feito pelo próprio Filho de Deus, aquele que já tinha prometido antes de morrer: esse templo que foi construído com tantos anos, eu vou destruir e eu irei reconstruir em 3 dias. A profecia proferida pelo próprio Jesus estava dizendo sobre o seu corpo. Seu corpo iria morrer, mas depois de 3 dias ele estaria ali vivo, celebrando a vida pelo Pai, porque o Pai o ressuscitou dentre os mortos. E se você acredita que Jesus é o Filho de Deus e pode salvar a sua alma, e você acredita que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, você aí será salvo de tudo aquilo que você pensa que pode lhe levar à perdição. Então, queremos nessa manhã, de fato, trazer a importância sobre a celebração. Celebrar com o Senhor e celebrar ao Senhor a nossa vida e a vida dos nossos familiares e entes queridos é muito importante e faz parte de uma vida saudável. Que Deus nessa manhã Ele entre em sua casa e enche sua vida de alegria e de paz, porque todos aqueles que celebram ao Senhor com alegria e com júbilo, esses têm alegria no coração e vivem de fato para o Senhor. O autor coloca aqui que há um tipo de ajuntamento que nós, geralmente, cristãos, nós vivenciamos, que é aquele que acontece geralmente nos domingos. Em Êxodo, por exemplo, 20, capítulo 20, versículos do 8 ao 11, nós encontramos ali no Monte Sinai a adoração, em que todo o povo estava ali reverentemente esperando do Senhor a sua palavra, e esse momento é representado também por esses momentos de celebração em que você se encontra aos domingos na sua congregação, no seu ambiente de adoração e louvor ao Senhor. E esse ambiente, quando é saudável, também vai fazer com que você seja saudável e também transmita uma adoração saudável ao nosso Deus. Portanto, eu e você, nós precisamos viver com o coração alegre e adorando, porque o Senhor merece honra, glória, louvor para todo sempre. Aqui também o autor diz que são muitas as passagens bíblicas que mostram que reunir-se como igreja não é uma opção para quem deseja ter uma vida saudável e cheia de obediência ao Senhor, mas é uma responsabilidade, é uma condução de todos aqueles que se consideram filhos amados do Senhor, que querem estar na presença do seu Pai, adorando e rendendo glória a esse Deus. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 10 e verso 25, a palavra é bem clara, quando diz que nós devemos congregar, nós devemos estar juntos uns dos outros, adorando e rendendo glória a esse Deus. Não deixemos de congregar, não nos deixemos viver sozinhos, mas, sobretudo, acompanhado dentro de um corpo vivo, ligado, de fato, com essa cabeça que se chama Cristo, aquele que comprou a igreja, aquele noivo da igreja, que vem buscar a sua igreja, a sua noiva, para viver eternamente com Ele. Portanto, no final dessa lição, o autor traz algo bem real e profundo para nós. Ele diz que ter comunhão com o Filho e com o seu corpo não são realidades excludentes, são complementares. Então é necessário que todos aqueles que se dizem que estão em Cristo também estão conectados com esse grande corpo, essa grande família espiritual. E essa família espiritual se complementa. E aqui ele finaliza dizendo, portanto, priorize o seu desenvolvimento, bem como a da sua casa, com alguma igreja local. Não esteja sozinho, é isso que ele está querendo dizer. Esteja em comunidade com outras pessoas. Esteja ali se alegrando, compartilhando daquilo que Deus já te deu, daquilo que Deus já proporcionou na sua vida. É o que Paulo sempre diz, alegrai-vos com que se alegram. E também chorai com os que choram, porque isso é um dever de todos aqueles que estão ancorados nesta mesma cabeça, compondo este corpo como membro. Então precisamos fazer isso. E no final, o autor ele traz algo para nós aqui, que são os motivos de oração. Ele pede no primeiro momento que Deus
converta todos os seus familiares e que ainda tragam para resgate por meio de Jesus e sejam resgatados para estar em família, em comunhão e em celebração com você. Então, nosso primeiro momento de oração vai ser pela conversão dos familiares que ainda não conhecem a Cristo. E, em segundo lugar, ele pede que o Senhor traga comunhão, para a comunhão da igreja, todos os seus parentes que estejam ali juntos e não estejam afastados, mas estejam ali próximos uns dos outros, ou seja, comunhão. No primeiro momento, para a conversão de todos aqueles que estão afastados, que estão distantes do Senhor. E no segundo, a gente vai pedir para que o Senhor traga comunhão, paz, entre todos aqueles que estão afastados de uma comunidade de fé e que aí eles estejam juntos para adorar e render glória, celebrando ao Senhor, celebrando aquele que vive e reina para todos sempre. A celebração é algo que vem do coração e está junto, acompanhado com a gratidão. Todos aqueles que celebram também estão agradecidos pelo favor de Deus e por sua misericórdia. Vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor por esse momento. Obrigado, Senhor, que nesta hora nosso coração se encha de alegria, de júbilo e que a celebração nunca deixe de existir em nossa casa, em nossa família. Que o Teu nome seja sempre glorificado em nossa vida, em nosso meio, e que nós possamos, Senhor, em todo o tempo, nos colocar diante de Tua vontade. Te pedimos por cada um dos nossos familiares que estão afastados, traz para a Tua casa, que o Teu Espírito convença cada um deles, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, e aqueles que estão fora da comunhão, Senhor, que eles possam ser conduzidos a uma comunidade de fé, a um ambiente, Senhor, de celebração, e que estejam novamente entoando hinos de louvores ao Teu nome. Assim oramos e Te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.